Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas, a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar os professores, as professoras e a todos que querem melhorar o seu conhecimento bíblico, ter um subsídio a mais. Trazemos aqui subsídios doutrinários, teológicos, sociais, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para agregar no plano de aula, no plano de ensino do professor e da professora. Aqui estaremos fazendo todas as semanas vídeos novos para a classe de jovens. E nós colocamos os vídeos antecipados uma semana antes para que o professor possa assistir, possa fazer o seu planejamento para quando chegar em sala de aula, ele chegar com bastante ferramentas e muito conhecimento para passar aos nossos alunos e às nossas alunas. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, teus comentários, sempre que posso eu estou respondendo aos teus comentários, agradeço pela tua divulgação, pelo teu compartilhamento dos vídeos, divulgação do canal de uma forma geral, sou muito grato a você. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, não é um inscrito ainda? Venha correndo inscrever-se no canal, meu irmão e minha irmã. Tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Clica nessa tarja e torna-se inscrito no canal. Já estamos chegando a quase 5.000 inscritos, então você deve fazer parte desse grupo que também nos ajude assistindo os vídeos, compartilhando e divulgando. E tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos, olha, dê bastante likezinho aí, bastante joinha, dizendo gostei. Aí você pode compartilhar e divulgar, porque o que é bom nós compartilhamos e divulgamos. Você também pode ter acesso aos vídeos de trimestres passados. Nós temos aí umas pastas chamadas playlists. Então essas pastas, ela tem o trimestre inteiro. Acessa elas, você vai ter acesso a todos os trimestres ou todos os vídeos de cada trimestre. E você pode divulgar, compartilhar, fazer bom uso daquilo que é a palavra de Deus aqui explicada através da escola e das lições bíblicas dominical. Você também pode ativar o sininho, tem um sininho aí, quando você ativa ele, você é notificado de vídeos novos. Toda semana eu posto os vídeos. E quando eu postar um vídeo aqui, você receberá uma notificação dizendo, tem um vídeo novo, corre lá. Aí você corre no canal e assiste os vídeos em primeira mão. A lição de hoje, a lição de número 12, está datada do dia 22 de setembro de 2019, tem o título de A Impiedade Decorrente dos Falsos Ensinos. O texto do dia está em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. A síntese, os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e à apostasia, mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Pedro está advertindo aqui no primeiro tópico os ímpios e suas depravações, onde ele fala que andam em concupiscência. Alguns têm falado concupiscência, não tem ciência nisso não tem conhecimento nenhum. Tem nada proveitoso, é concupiscência, que é o apetite carnal exagerado, o desejo da alma por coisas que contrariam as leis do Senhor, a degradação da alma em decorrente da prática pelos desejos ilícitos. Então é assim que vivem os injustos. E alguns falsos mestres, como diz Pedro, têm tentado trazer esses desejos, estas concupiscências para dentro do viver cristão. Então é exatamente isto que Pedro está reprovando, a prática ilícita dos desejos da concupiscência. Todas as práticas ou as obras da carne, a prática das obras da carne, elas são pecados e podem deixar a pessoa fora do reino de Deus. Pode ver que Paulo ele faz uma descrição do que são as obras da carne em Gálatas 5, 18, 19, falando da prostituição, falando da ira, da discórdia, das dissensões, das heresias, da bebedice, da glutonaria. E no final ele fala, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, tem mais relações.
não são apenas aquelas descritas daquela forma em Gálatas. Existem outras coisas que são semelhantes àquelas práticas pecaminosas. Então, os falsos mestres, eles tentavam dizer que isto era normal, trazer este tipo de prática para dentro dos seus ensinos, da sua convivência cristã. E é disso que Pedro está reprovando, porque de fato a Bíblia reprova, não tem como trazer explicações dizendo que isso se torna coisas normais no viver diário, que não é. Porque isso o mundo já faz, essa questão de querer normatizar. O amor livre já está normatizado entre esse mundo de pecados, os pensamentos filosóficos, os pensamentos de muitos psicólogos aqui, os jovens, eles devem ter o amor livre, quer dizer, a prática sexual entre a juventude, ela deve ser praticada porque isso é algo normal. Hoje em dia nós vemos as pessoas passando isto como uma normalidade em novelas, em filmes, em palestras, em debate, em livro, em tudo, dizendo que, concordando que o menino pode ir dormir com a menina na casa da menina e a menina pode vir para a casa dos pais do menino dormir tranquilamente, ter uma vida sexual ativa, que isso é completamente correto. Ou até mesmo as questões da ideologia de gênero, como vocês têm acompanhado, tentando divulgar o material, divulgar a prática, incentivar o menino, essas questões, desde as creches até a idade mais avançada, dizendo como se isso fosse verdade, se isso fosse normal. Nós vemos as pessoas da mídia, as pessoas das políticas, do judiciário, de todas as instâncias, também concordando com esse tipo de prática. O que é que isto está querendo dizer? Nós estamos nos últimos tempos, e a Bíblia fala que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, sem afeto natural. Aí entra então a relação que parece que Paulo está olhando para o mundo nosso e ele está contemplando exatamente a atualidade, que é tão real a palavra que ele dá a Timóteo, que parece que ele observou a situação do mundo, de Brasília, do Brasil, e escreveu. Então, observamos que é uma advertência para aqueles que estão preparados para o arrebatamento da igreja. Segundo ponto, menosprezam as autoridades. Este menosprezo das autoridades já vem desde o marxismo cultural. Karl Marx ele já falava sobre a destruição da família, que a família impõe meios, regras, e isso deve ser quebrada. Todas as instituições, como a igreja, impõe regras e limites que devem ser quebrados. Então esse tipo de ideia foi sendo cultivado e disseminado no mundo inteiro. Então as pessoas hoje podem observar que este pensamento que estão perambulando, ensinando aí, as mídias e as escolas e tudo, hoje os pais têm dificuldade com autoridades. Existem até leis que eles queriam criar, que não se poderia dar nenhuma palmada para a correção dos filhos. E o que acontece? Pais avançando contra os filhos, não respeitando os pais, os filhos por sua vez, e até matando, aquilo que a Bíblia diz, filhos contra pai, pai contra filhos. Então, perde-se a autoridade, a figura paterna, a autoridade da mãe e do pai no lar, ela não existe. Os filhos batem, xingam, desrespeitam, desobedecem os pais. E fazendo isso no lar, eles não vão também respeitar os professores em sala de aula. Por isso nós vemos professores, às vezes, sendo mortos, sendo agredidos em sala de aula, porque os alunos não têm essa figura em casa, não aprenderam essa autoridade do respeito com o papai e com a mamãe, então não vão ter com os professores. O que vai chavear eles, deixar engaiolados, é a polícia, porque também não vão respeitar os policiais. Isso reflete dentro da igreja, a liderança da igreja às vezes é agredida, desrespeitada, os pastores, os líderes, por causa dos lares que vêm com essa destituição da autoridade, eles também sofrem com essas consequências na igreja. Agora, o que Paulo adverte em Romanos é que nós devemos obedecer às autoridades da terra, porque todas as autoridades que há foram constituídas por Deus. E essas autoridades foram constituídas não para quebrar limites, mas sim para impor limites, para que haja um limite em casa e em todos os lugares que a sociedade estão. Porque a própria Bíblia diz que se nós vivemos em tranquilidade sem infringir as leis, as autoridades não vêm sobre aqueles que andam justamente, mas sim sobre aqueles que quebram paradigmas, que infringem a lei. Ela quer manter a paz e a ordem.
Pedro está dizendo no terceiro ponto que os falsos mestres são atrevidos e difamadores. Isso é característica de falsos mestres, difamar as pessoas, difamaram a autoridade de Pedro, difamaram a autoridade de Paulo. Até João reclamou também dos falsos mestres em relação a essa difamação. Então os falsos mestres eles vêm para difamar, vêm para destruir, vêm para conturbar de fato. Então observe exatamente isso. Quando alguém quer colocar em xeque a autoridade de outro, ou difamar a vida de outro, saiba que aí tem alguma coisa de heresias plantadas. Segundo tópico, comportamentos decorrentes dos falsos ensinos. Primeiro, irracionalidade animal, quer dizer, as pessoas perdem a racionalidade, vão ficar irracionais. Por isso que as pessoas com esses falsos ensinos, falsas ciências, o homem sem Deus, ele não acredita na existência de Deus, mas acredita que o homem é proveniente de um processo evolutivo. O homem sem Deus, os falsos mestres, os falsos ensinos, falsa ciência, esse mundo aí sem Deus, não acredita na criação, mas acredita que o mundo surge por um Big Bang, por uma explosão, por uma formatação de uma série de coisas que nem convém a gente falar aqui, porque já está batido, já está velho, essa tese nunca foi provada cientificamente. Então, isso é que traz o mundo irracional. Os falsos ensinos também deixam as pessoas irracionais, fechadas, sem inteligência. E a Bíblia, inclusive o louvor deve ser com inteligência, a adoração com inteligência. O culto do cristão é um culto racional, o culto da racionalidade, da inteligência. Ele sabe por que adora, sabe por que serve, sabe por que crê, sabe por que espera e em quem tem crido. Os falsos ensinos também produzem o hedonismo, as pessoas querem viver do prazer, viver do sofrimento, uma vida desregrada. O mundo hoje vive dessa forma. As quantidades de bebidas alcoólicas têm aumentado, a quantidade de consumo de drogas cada vez aumentam mais. O sexo pelo qual ele foi criado, cada dia mais ele perde o seu propósito, fica fúteis as pessoas tendo o seu prazer no hedonismo, viver pelo prazer e ter o prazer de viver. Então é exatamente isso que é o hedonismo. Eles buscam prazer em tudo que o mundo oferece, todos os tipos de obra da carne, prostituição, lascívia, seja os vícios, seja a vida desregrada, noitada. E isso é proveniente através dos falsos mestres. Lógico que os falsos mestres têm trazido algumas dessas coisas para dentro da igreja, buscando as pessoas a querer viver com o consumismo, falando da falsa prosperidade, da teologia da prosperidade, uma série de coisas. E as pessoas esquecem o essencial, que é viver em Cristo, viver para Cristo, independente do que Ele possa abençoar ou não. Outro ponto dos falsos mestres é apostasia e sincretismo religioso. Apostasia é a apostasia consciente. As pessoas que outrora, como diz o escritor aos Hebreus, conheceu o Espírito de Deus, teve a experiência com Deus, experimentou o poder de Deus e vira as costas para tudo isso e diz que eu não fiz, eu não experimentei, era um erro, não existe. Isso que é a apostasia. Nós vemos diversas pessoas que outrora sentiram a graça, experimentaram a graça, eram conhecedores da palavra, experimentaram o Espírito e de repente vira as costas como a porca lavada que volta ao seu vômito, ao seu chiqueiro. E é exatamente isso que Pedro está advertindo sobre os falsos mestres. Pode ser que eles propaguem esse tipo de apostasia, ou até mesmo o sincretismo religioso, né? Esse diálogo com diversas religiões, com a idolatria, e a partir daí traz diversas formas. Esse diálogo com todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, acaba se tornando um sincretismo religioso. Nós não temos nada a ver com ecumenismo, né? Cada um com sua fé, respeitamos a todos, mas a palavra de Deus está acima de todas as questões ecumênicas. Terceiro tópico fala do perigo da apostasia. Qual que é o perigo? É a possibilidade da queda, essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, e que Deus não toma a salvação. Deus não toma a salvação de ninguém e nem quer que as pessoas vá para o inferno, mas as pessoas elas devem permanecer fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O salmista fala, não é dos ligeiros as carreiras e nem dos valentes a peleja, mas do Senhor vem a vitória, é Ele quem dá a vitória. Agora, a nossa parte é ser fiel,
porque nós temos o livre-arbítrio. As pessoas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, não concordam com o livre-arbítrio. Deus salva o indivíduo, independente se ele queira ou não, e ali está ele pronto para ir para o céu ou para ir para o inferno. Agora, por que a Bíblia diz: o que está em pé, cuide para que não caia, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ser fiel até a morte, atirei a coroa da vida, melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então, falando uma série de coisas, principalmente em relação à salvação. Alguns versículos que eu citei aqui não têm relação com salvação, mas outros têm relação com a salvação. Porque devemos estar sempre salvos? Porque a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 não, né, do servo mordomo fiel, justo e outros injustos. Essas questões, sim, têm a ver com a salvação. E o perigo da apostasia é exatamente esse. Os falsos mestres, outrora, eram verdadeiros crentes fiéis. Na igreja primitiva, Nestor fundou o nestorianismo, mas Nestor antes era um obreiro da igreja, fiel, e condizia com as doutrinas bíblicas, mas a partir daí volta-se contra elas, então ele faz ele apóstata da sua própria fé. Nós poderíamos citar diversos outros: Sabélio fundou o sabelianismo, Ário, o arianismo, Nicolau, os nicolaítas, e assim sucessivamente. Então a apostasia, ela é exatamente aquilo que as pessoas acreditavam, creram, tinham consciência e de repente desprezam isso e viram as costas para isso. Não é o desviado, que às vezes fraquejou e ele tem a possibilidade de voltar. Não é as pessoas que não eram conscientes, mas sim a consciência verdadeira. Experimentaram aquilo, tinham certeza daquilo, mas agora conscientemente eles abandonam e não querem voltar mais. Então o Espírito não tem como trabalhar sobre essas pessoas que outrora fizeram esse tipo de apostasia, para convencê-los do pecado e da justiça, porque eles não serão convencidos. A dureza de coração faz com que nunca seja convencido de volta para o Espírito Santo de Deus. Por isso implica na questão salvífica. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, que os nossos jovens, cada domingo, estejam com o desejo de aprender mais e mais sobre a graça e o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa aula, Deus te abençoe.